Olá, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Bom ter a tua companhia mais um dia, começando mais um dia juntos. Estamos no capítulo 10 de Provérbios, nós iniciamos ele há pouco tempo e estamos numa nova sessão, uma nova parte do do livro de Provérbios, né? Esses primeiros 9 capítulos meio que foram introdutórios. Agora a gente entra de fato naquilo que a gente imagina ser o livro de Provérbios. Pequenas frases, cada uma delas não necessariamente conectada uma com a outra, como nos outros capítulos tinha uma história, né? Mas aqui estamos pegando algumas frases de sabedoria desse sábio Salomão. Hoje nós estamos no capítulo 10, versículo 4, onde nós vamos falar sobre um princípio que nós já falamos em outros textos, mas aqui colocado de uma forma diferente e com algumas palavras interessantes, a gente estudar, a gente compreender. E eu vou conectar também esse princípio com outros textos bíblicos, inclusive desde lá de Gênesis. Nós vamos olhar algumas conexões, né, de como essa questão do trabalho, do trabalhar, do se esforçar é importante e faz parte, eu diria, do propósito da criação de Deus para o homem. Vamos olhar juntos? Capítulo 10, versículo 4, dá uma olhadinha aí junto comigo o que diz o nosso texto. Diz assim: As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Mãos preguiçosas empobrecem, mãos diligentes trazem riqueza. Aqui está sendo usado um recurso literário que é muito comum quando você quer deixar uma coisa absolutamente clara. Você contrasta as duas coisas. Você fala da luz, você fala das trevas. Você fala da morte, você fala da vida. Você fala do preto, você fala do branco, né? E você contrasta os dois para deixar absolutamente claro. Então, as mãos preguiçosas empobrecem. As mãos diligentes trazem riqueza. E está falando aqui desse entendimento de que existe uma causa e consequência com relação à prosperidade, à riqueza, às nossas atitudes, o quanto cabe a nós e o quanto nós precisamos estar sendo intencionais a respeito dessas realidades da vida de pobreza e de riqueza. Claro, existem casos, obviamente, em que a pessoa gostaria de trabalhar, mas não pode por N motivos e tal. Nós estamos negando isso, tá? O livro de Provérbios ele está falando de coisas que geralmente são fatos, né? Na maioria das estatísticas é esse o caso. Trabalhou, foi diligente, vai se dar bem. Não trabalhou, não foi diligente, não vai se dar bem. E aqui a gente toca de novo na questão da meritocracia, né? Que é uma coisa importante para a nossa sociedade, que tem perdido isso, que é uma coisa que tem respaldo bíblico. Isso não isenta de você cuidar do pobre, da viúva, de fazer justiça social, tudo isso é fato. E existem casos onde a justiça social precisa ser aplicada para cuidar daqueles que não podem cuidar de si mesmos. Show! Mas, mais uma vez, na grande maioria dos casos, nós temos a habilidade e a força física para poder trabalhar. Qual que é o problema? Muitos de nós não queremos fazer isso. E eu sei disso, você talvez já saiba também, mas inclusive recentemente tive conversas com algumas pessoas que estão procurando contratar e a frase que dizem é que as pessoas querem emprego, mas não querem trabalho, né? Querem salário, mas não querem o esforço. E literalmente pessoas tendo dificuldade de contratar pessoas porque não estão dispostas a se empenhar, né? Querem uma coisa fácil, querem uma coisa prática, querem uma coisa que se encaixe nos seus próprios planos. Mas o princípio bíblico é esse: as mãos preguiçosas empobrecem o homem. Tem uma causa e relação, né? Uma relação de causa aqui com o meu esforço e o resultado da minha vida. Inclusive diz que as mãos diligentes trazem riqueza. Vamos olhar o que significa mão diligente. Olha só, significado, tá? Dicionário de diligente. Olha só, ativo, uma pessoa ativa, né? Vai gerar riqueza. Outro sentido da palavra diligente, aplicado. Alguém que se aplica, alguém que, cara, corre atrás, sabe? Faz o que precisa ser feito. Aprende o que tem que ser aprendido. Muda o que tem que ser mudado.
sabe? Se aplica naquilo para correr atrás. É uma pessoa que corre atrás, é desenrolado, a gente diria, né? Um cara aplicado, um cara ativo, é um cara desenrolado. E uma das maiores maiores virtudes aí de qualquer funcionário hoje é de ser uma pessoa desenrolada, né? Porque resolve, não precisa ficar sentado esperando alguém dar um sinal, ó, você tem que resolver. A pessoa já vai e resolve, né? Ser aplicado, ser ativo. Outros significados aqui da palavra diligente. Zeloso. Aqui já é interessante, né? Porque zeloso já trata um pouquinho diferente. Não é só o cara trabalhar, mas é o cara cuidar bem, zelar daquilo que lhe foi dado, né? Tem o zelo de empenho e tem o zelo de cuidado. Até um outro sentido da palavra diligente é cuidadoso também. Então, cara, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que cuida bem, que entende aquilo que foi entregue, a responsabilidade que lhe foi confiada e zela disso, cuida disso, é ativo e aplicado com relação a isso. As mãos diligentes, as mãos ativas, as mãos zelosas, as mãos cuidadosas, as mãos aplicadas, elas então trazem riqueza. E aqui de novo, né? A questão da meritocracia aparece e a gente precisa prestar atenção nisso e reconhecer que isso é um princípio, não é só bíblico, é um princípio da vida, né? É uma questão de meritocracia. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre alguns outros textos que aparecem, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: o que você fizer, faça de todo o coração como para Deus e não para os homens. Colossenses 3, 23. Tudo que você fizer, faça como para Deus e não para os homens. E o problema aqui das mãos preguiçosas é aquele que está fazendo o mínimo do mínimo do mínimo para não ser demitido, né? Ou é aquele que quando o patrão não está, ele não faz, mas quando o patrão aparece, ele começa a fazer, né? É o oposto de alguém zeloso, cuidadoso e aplicado. É aquela pessoa que faz só para receber o mínimo, para fazer o mínimo necessário para poder, né, ser aceito. Colossenses 3 diz que eu e você devemos fazer tudo de todo o coração, como se fosse para o Senhor, mesmo que não seja para o Senhor. Não é só você se aplicar na igreja, no ministério, no seu PG, coisa assim, mas em tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Faça com destreza, faça com maestria, faça com aplicação, faça isso com zelo, em tudo que você fizer, inclusive no seu trabalho. Acho que uma das áreas de testemunho que a gente perde hoje no mercado né, brasileiro é a oportunidade da gente testemunhar da nossa fé a partir do nosso comportamento dentro das empresas, né? Nós temos cristãos aí espalhados por várias empresas, em vários locais, e se nós fôssemos zelosos fazendo tudo como se fosse para o Senhor, com certeza o nosso nível de testemunho, de impacto na sociedade seria ainda maior do que aquilo que nós já temos. Mas eu quero que você veja também a questão do trabalho aqui. Essa questão do trabalho é uma coisa que vem lá do Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que Deus então tomou o homem e colocou ele como responsável pelo jardim do Éden para cuidar e guardar o jardim. Então a ideia de trabalho, ela já vem lá do Jardim do Éden. Deus criou o homem com um dos propósitos do homem também ter o seu senso de missão, né, um sentido da vida de trabalhar, de cuidar, de zelar daquilo que Deus criou. Deus cria, o homem cuida, ok? Homem aqui falando de humanidade, tá? Mas o homem cuida. Então essa questão de trabalho é uma coisa que é central para a identidade humana. Por isso que as pessoas que se tornaram milionárias, mas que não queriam perder o sentido da vida, não pararam de trabalhar, né? E você percebe isso em algumas falas. A pessoa, vou ganhar na loteria porque daí vou parar de trabalhar. Cara, a pior coisa que pode fazer para a sua vida é parar de trabalhar. Por quê? Porque existe algo em nós que Deus criou que nós precisamos estar lutando, batalhando, enfrentando lutas, tomando passos de fé, acertando e errando. Isso faz parte do nosso DNA de trilhar essa jornada.
Então, o trabalho não é uma coisa que é necessária porque eu tenho que pagar a conta. O trabalho é algo central para o qual Deus nos criou, inclusive, para a gente ter o nosso senso de propósito, um sentido, um impacto, né? A gente poder ver o fruto do nosso trabalho. Isso é algo divino e criado por Deus para o nosso bem também. Não quer dizer que todo ambiente de trabalho é saudável, que todo emprego é um bom emprego, não quer dizer isso, mas o homem foi feito, né? A humanidade foi feita para trabalhar também, né? Claro, o trabalho hoje ele é afetado de forma negativa pela queda. A queda da humanidade, inclusive, gerou um trabalho sobre um efeito sobre o trabalho. Gênesis 3:19 diz que é com o suor da sua face que você vai comer o pão. Ou seja, era para ser um ambiente de jardim onde onde o homem cuidava do jardim que Deus criou num ambiente perfeito. Por causa da queda da humanidade, a entrada do pecado, a entrada de um monte de coisa no mundo que o mundo quebrou, agora o nosso trabalho é pelo suor da nossa face que a gente come o nosso pão, né? É com esforço, é com trabalho, é com empenho que a gente consegue a recompensa do nosso trabalho. Então, de fato, o trabalho hoje ele foi afetado de forma negativa pela queda da humanidade, mas continua sendo fato que a ideia do trabalho é uma ideia de Deus. Não é um mal necessário, não é uma coisa ruim que a gente deveria poder evitar, é uma coisa importante, onde nós somos desafiados, onde nós aprendemos, onde nós crescemos, onde talvez a gente tenha que aprender a se humilhar um pouquinho, talvez a gente tenha que aprender obediência, talvez a gente tenha que aprender inteligência emocional, né, para poder lidar com algumas situações dentro do mercado de trabalho, mas é algo que faz parte do plano original da criação de Deus, ter o seu trabalho. Por isso você que trabalha num trabalho que a gente diria que é secular, né? Eu não gosto muito desses termos, mas a gente fala do trabalho dentro da igreja e o trabalho secular, trabalho fora. Não gosto dessa distinção, porque para mim trabalho é trabalho, né? Dentro da igreja ou fora. Importante que você faça para Deus. Mas é importante você entender o seguinte, que aquilo que você faz, se você trabalha fora, se você é empreendedor, se você é autônomo, se você é empregado de algum lugar, ele faz parte do propósito de Deus para a sua vida, trabalhar. Talvez o teu local de trabalho não é um local que você curte. Ok, ore sobre isso, né? Mas entenda que o trabalhar faz parte do projeto de Deus para a humanidade e o trabalhar também é uma oportunidade tremenda de você dar testemunho. Colossenses 3:23 nós olhamos. Tudo que você fizer, faça não para os homens, mas como se fosse para Deus. E nós temos, quando a gente tem o entendimento de que eu estou testemunhando a respeito da minha fé a partir do meu trabalho, e quando a gente tem o entendimento também de que o meu trabalho, seja ele o mais simples possível, seja ele o menos, vamos dizer assim, menos chique possível, né? Faz parte do propósito de Deus para a humanidade que a gente trabalha, não é um mal. É parte do propósito, do desenho de Deus para a humanidade. Quando a gente absorve essas verdades, fica mais fácil a gente se posicionar da forma correta com relação a essa questão de trabalho que afeta todos nós todos os dias. Então vamos lá? Olha só. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Tem algumas questões de pobreza que estão ligadas a essa palavrinha aqui. Porém, as mãos diligentes, aplicadas, ativas, zelosas, né, lhe trazem riqueza. Isso é da noite para o dia? Claro que não. É uma construção. Mas que nós possamos ter esse entendimento sobre a ética cristã do trabalho e a visão de Deus a respeito do trabalho. E que a gente possa santificar o nosso trabalho, literalmente, entendendo que, número 1, faz parte do propósito de Deus para a humanidade, trabalhar, ter algo com que se aplicar e fazer e transformar e melhorar e assim por diante. Segundo, tudo que eu faço, eu devo fazer como se para Deus e não para os homens. E assim eu passo a glorificar o meu Deus, independentemente da função que eu faço. Pode ser algo que glorifica a Deus e que testemunha da bondade dele também. Então que a gente possa absorver isso e que isso possa, quem sabe, né, mudar a tua perspectiva sobre o seu trabalho hoje, né, para onde você vai estar indo trabalhar hoje. Amém? Vamos orar por isso?
Deus, eu te agradeço, Pai, porque o trabalho já era desenho do Senhor no segundo capítulo da nossa Bíblia. Deus, nós às vezes absorvemos posturas e pensamentos mundanos a respeito do trabalho, como se fosse algo ruim, algo chato, algo opressor. Deus, eu oro para que nós possamos ter a nossa mente renovada a partir dos princípios da palavra de Deus, para compreender que esse trabalho é de fato desenho do Senhor também, propósito do Senhor também. Nós possamos honrar o nosso trabalho, o nosso emprego, nosso empregador, ó Deus, fazendo o nosso melhor como para o Senhor e não para homens, e entendendo que isso faz parte da nossa jornada, da nossa trajetória e do teu propósito para nós, como seres humanos. Que nós possamos honrar o Senhor, que as nossas mãos sejam diligentes e que o resultado também da diligência, que a riqueza, chegue a cada um de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês aí. Aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau.